Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, e hoje eu vou trazer um vídeo aqui inédito desse canal, mas que eu estou devendo há um tempo e vocês me pedem há um tempo, que é trazer vídeos sobre as minhas leituras, sobre os livros que mexem comigo, que me transformam. E hoje eu vou começar com um romance de Octavia E. Butler, que é uma grande escritora de sci-fi negra norte-americana, um cânone no afrofuturismo norte-americano e mundial, enfim. Conhecida como a grande dama da ficção científica, Octavia Butler escreve sobre heroínas negras, sobre realidades muito próximas aos seus contextos sociais, mas ficcionais, enfim, com muita tecnologia, com magia, também com fantasia. Ela tem um pouco de fantasia em algumas outras obras. Vale dizer isso porque Octavia Butler escreve desde antes da década de 90, mas até hoje a gente não tinha um livro traduzido para português. O primeiro foi Kindred e agora o segundo, A Parábola do Semeador. Eu nunca fiz uma resenha de livro, então eu nem sei se a gente fica o tempo inteiro, mas eu quero o tempo inteiro mostrar o livro pra vocês. Então, tipo, eu vou ficar o tempo inteiro assim com ele do meu lado. Tipo, é isso mesmo o livro, você tá se sentindo representado? Mas, enfim, acho que não preciso, né? Não preciso. Mas eu quero ficar com ele aqui. Sem mais delongas, A Parábola do Semeador é uma distopia, né? Ou seja, é uma história contada em uma realidade em que o caos, a violência e a opressão são muito recorrentes. A história se passa em uma realidade pós-apocalíptica, ou na verdade apocalíptica, porque eu tenho a impressão de que o contexto apocalíptico vai se intensificando ao longo do livro. No fim, tem uma entrevista com a Octavia Butler e eles dizem em algum momento que esse é um romance de formação. Não sabia o que era isso, fui pesquisar, e romance de formação é uma história, uma narrativa em que você acompanha o crescimento e a transformação de algum personagem, né? De uma protagonista. E nesse livro a gente acompanha a transformação de Lauren Olamina, que é uma mulher negra, uma jovem negra de 15 anos, e o livro vai até os seus 18, 19 anos. Então a gente acompanha aqui uma realidade não tão distante da nossa. O livro vai de 2024 a 2027. A história se passa na América do Norte, no estado da Califórnia, mais especificamente perto de Los Angeles, e eles mostram uma América do Norte devastada socialmente, economicamente, e um mundo devastado climaticamente. E eles mostram como essas desigualdades sociais foram intensificadas a partir desses problemas climáticos, que fez com que a chuva fosse cada vez mais rara, e aí, consequentemente, interferisse na produção de comida, que consequentemente interferisse no trabalho, que consequentemente interferisse nas desigualdades, que consequentemente acirrasse a divisão de classes, que consequentemente transformou algumas instituições públicas, como polícia, bombeiro e até o governo em si, em poderes que só serviam a quem podia pagar, transformando cidades, bairros em pequenas ilhas totalmente cheias de defesa, e o comportamento humano muito próximo a um estado de natureza robesiano, em que são todos contra todos e é a lei do mais forte, você tem que fazer o que for para sobreviver, porque as pessoas vão te matar mesmo. Nesse contexto, a gente encontra a história de Lauren Olamina, que é uma jovem negra de 15 anos que vive em um desses bairros que são murados, né? Ela faz parte de uma classe média baixa que ainda existe dentro desses bairros, que não necessariamente está nas ruas, porque a maioria da população está nas ruas. E ela vive dentro desse bairro com algumas outras famílias, poucas famílias, plantando a própria comida, vivendo em um processo de colaboração comunitária, em que incêndios são muito comuns e a água é muito rara. A vida da Lauren é muito louca no geral por conta do contexto, mas também dentro da comunidade, porque ao mesmo tempo em que ela ajuda o pai dela com missas, porque ele é um ministro batista dentro da própria comunidade, ela também ajuda a madrasta com uma escola dentro da comunidade para as crianças da comunidade, e ao mesmo tempo, aos 15 anos, sai para a rua para ter aulas de tiro, porque crianças desde cedo são ensinadas a pegar em arma, porque essa é a única defesa. Eu podia dizer que a aventura do livro começa quando a Lauren começa a questionar a segurança dos muros do bairro dela. E esperar pelo pior, que é óbvio, mas não, na verdade a aventura começa muito antes. Eu acho que esse é o interessante desse livro, não só isso, tudo isso, mas tipo, essa é uma parte muito foda desse livro. O livro é narrado em primeira pessoa, então a gente acompanha a história dessa adolescente vivendo em uma situação apocalíptica de absoluta violência e escassez a partir das páginas dos diários dela. E a aventura acontece o tempo inteiro enquanto a gente está enxergando uma realidade completamente adversa pelos olhos de uma jovem super sensível, cheia de enigmas, de coisas mega interessantes, contida, misteriosa, forte, obstinada, enfim. Uma personagem muito foda e muito bem construída, que eu gostei demais. O livro fala de problemas sociais, ambientais, de questões raciais, de questões econômicas,
Ele fala sobre novas roupagens dos sistemas escravistas, eles falam sobre os problemas de abuso e não controle de drogas no geral. Ele fala sobre comunidades totalmente devastadas, ele fala sobre pessoas vivendo no limite do que significa talvez o mínimo de humanidade. Ele fala sobre a falta, sobre o descaso público, ele fala sobre manipulação política para servir aos interesses dos poucos que ainda têm dinheiro. E de uma personagem que enxerga e existe neste lugar ao mesmo tempo em que ela lida com uma síndrome muito interessante. E aí eu não posso falar isso, porque senão vai ser um grande spoiler. Não um grande spoiler, porque entrega logo no começo, mas é muito foda a forma como isso aparece no livro e como a Octavia Butler trabalha isso. Então eu não vou falar, vou deixar pra vocês descobrirem qual é a síndrome que Lauren Olamina tem e como isso interfere na existência dela, já bastante complicada nessa realidade. O que eu mais gostei nesse livro, sem sombra de dúvidas, foi que ele foi além. Ele não falou só sobre o apocalipse, as violências, etc. Isso é muito latente durante toda a discussão, durante toda a narrativa, mas eu gostei muito da forma como uma religião um pouco diferente foi se envolvendo com a vida da personagem e das pessoas que rodeavam ela. Eu amei a forma como Octavia Butler conseguiu unir um material absolutamente intenso, gritante, que te afeta, e um imaterial absolutamente diluído, confuso, abstrato, como ela conseguiu deixar isso junto de uma forma absolutamente complementar, sabe? Enfim, obviamente gostei da Olamina, que é a personagem principal, não só por ela ser uma personagem incrível, mas por ser uma mulher negra. A gente tá falando aqui de uma ficção científica que tem uma garota preta como protagonista, sabe? Isso é muito foda, não só a garota, como uma família preta como protagonista, e não só uma família preta, mas fala muito também de latinos, de mexicanos, fala dessas comunidades que nos Estados Unidos são totalmente deixadas de lado e não ocupam espaço político-social, quem dirá na literatura. E o Octavia Butler vai falar, aqui vai ter sim, entendeu? Vai ter. Eu amo a forma como os diálogos são construídos, como os diálogos e as questões metafísicas se intercalam ao longo da narrativa, ao longo da trama. Eu amo o fato de que, apesar de falar de tudo isso, esse livro ainda consegue falar de propósito, como propósitos vão sendo moldados no decorrer da leitura, sabe? E de uma forma que inspira também o leitor e que afeta. Eu amo como Octavia Butler conseguiu se focar em trabalhar uma vida complexa, uma vida carregada de espírito, uma vida não vazia, uma vida que não necessariamente existia para sobreviver, mas existia com algum propósito que era além do material, além do preciso comer ou preciso matar para sobreviver, sabe? Eu amei como ela conseguiu fazer essa ligação. É uma obra que fala muito de Deus, mas não um Deus óbvio, não o Deus que a gente está acostumado. É uma obra que, inclusive, até questiona esse Deus cristão, e isso é muito foda. Me encantou muito a forma como dor e prazer são tratados e visualizados nesse livro e como são interligados. Gostei muito da forma como estabeleceram as relações com os outros, como elas se ligaram ao mesmo tempo nesse misto de dor e prazer, como isso foi construído de uma forma linda. Gente, desculpa, esse livro mexeu comigo, sabe? Não tem como falar assim, tipo, o livro é bom, a história é boa, tipo, faltou isso. Tipo, ele falou comigo de uma forma muito mais intensa, sabe? Então, talvez eu esteja falando de um lugar muito parcial e talvez se você ler, você não vá fazer essa viagem profunda ao centro de você mesmo. Mas, caramba, eu acho que não sou só eu. Não sou eu, porque esse livro é foda e essa mulher é foda. E se não fosse foda, ela não teria sido tão premiada. Eu gostei muito dos momentos de choque do livro, aquele momento em que eu tô numa leitura assim violenta e depois 3 páginas depois eu percebo que eu tô segurando o ar porque eu fico sem ar e tipo, mano, isso tava tão intenso que eu entrei num fluxo louco e eu li sem ar porque não dava pra respirar. Não dá pra respirar, você entra em vários fluxos se você se deixa levar pela leitura. Vários fluxos psíquicos em que você esquece que você tá aqui no seu corpo e você se liga completamente à história. Foi uma experiência, assim, metafísica ler esse livro. Eu encaro esse livro como um livro pós-apocalíptico, porque você tá num momento de transição, mas também apocalíptico. Mas comecei a pensar sobre como o apocalipse só parece apocalipse quando não é a sua realidade. Porque talvez para Lauren Olamina ela não estivesse vivendo apocalipse. Ela estivesse vivendo em condições muito ruins. Assim como hoje, para pessoas muito mais antigas, a gente esteja vivendo apocalipse. Sabe, o apocalipse ou pós-apocalipse é ponto de vista. E a gente só acha que ela vive o apocalipse ou que isso é uma distopia porque a gente não vive uma situação tão ruim quanto a dela. Mas ela não estava vivendo um apocalipse, ela estava vivendo uma vida dela em uma situação muito ruim. Isso é complexo.
A trajetória da Lauren fala sobre pessoas que não confiam em pessoas, sobre viver em um espaço em que o medo te domina e te faz fazer coisas que você não faria em outros espaços, em que existir com o mínimo de condições se torna algo luxuoso, algo impossível para a maioria das pessoas, em que a educação não é mais incentivada, em que a vida humana vale muito pouco, em que a violência virou uma máxima de defesa e em que as instituições são totalmente falidas e se aproveitam da miséria dos outros para continuar lucrando e mantendo o mínimo de poder concentrado. E aí, quando eu peguei me vendo isso, tipo, nossa, muito apocalipse, tipo, não, né? Quão diferente isso é da gente hoje, sabe? Dos debates que a gente tá tendo politicamente aqui no Brasil sobre armamento da população, sabe? Talvez eles não estejam nesse nível ficcional, mas já é a nossa realidade. É 2024, é 2027, é uma crise climática que mudou os rumos da humanidade, mas é também o que a gente está vivendo hoje. Crises climáticas, crises ambientais, crises políticas, desrespeito à vida humana, desrespeito à vida animal. Eu amei a forma com que ao longo da narrativa nós somos jogados em lugares absolutamente opostos junto com a protagonista. E uma coisa que a gente não entendeu no começo do livro ou julgou no fim, a gente fala, nossa, foda. E eu acho que isso é muito útil pra gente pensar a vida, pensar a empatia, que talvez é uma palavra que tá aí, né? E significa muitas coisas, mas talvez ela seja bastante presente também no livro, na Parábola do Semeador. E pra finalizar, saber que a gente tá falando de uma personagem negra, de vários personagens afro-latinos, latinos nesse livro inteiro, é um prazer à parte. Na verdade, é um prazer central. Se você sabe o que é viver uma vida querendo ler, principalmente ficção científica, e nos identificar muito. E tem vários outros livros da Octavia Butler que eu nunca li, porque enfim, estão em inglês, eu ainda não tive acesso, mas que eu já vi alguns resumos e são muito fodas, em que ela traz essas mesmas contradições da ficção científica e faz tudo cair por terra, contextualizando racialmente, socialmente, enfim, ela é muito foda. Como vocês perceberam, muito Butlerzette, muito Octavia Butlerzette, muito fã mesmo. Muito obrigada, editora Morro Branco, por ter me enviado esse livro. Me envie os próximos, por favor. Traduzam mais, tragam essa mulher, come to Brazil, livros da Octavia Butler, porque a gente precisa, porque a produção dela é incrível e grande, a gente tem que acessar, porque enfim, eu me imagino adolescente lendo isso, sabe? Eu tava lendo outras ficções e achava legal, gostava, gosto muito, mas se eu tivesse lendo isso, eu ia estar, uau. Eu ia ter me identificado muito com Lamina com 15 anos, tipo, muito. Eu vou ler agora umas frases do livro, só para deixar vocês ainda mais instigados. Se essa minha falta de ar não te convenceu, agora vai. A inteligência é adaptabilidade individual continuada. As adaptações que uma espécie inteligente pode fazer em uma única geração, outras espécies fazem ao longo de muitas gerações de reprodução e de morte seletiva. Ainda assim, a inteligência é exigente. Se for mal direcionada por acidente ou propositalmente, pode promover suas próprias orgias de procriação e morte. Corey não nos deixa ficar sujos aqui no bairro, mas todos temos roupas imundas para vestir fora dos muros. Mesmo do lado de dentro, meus irmãos jogam terra em si mesmos assim que se afastam de casa. É melhor do que apanhar o tempo inteiro. E agora uma frase que é um verso que talvez seja o mais importante, né? O que é colocado na marca-página e fala muito sobre o livro e todo mundo lembra, e eu postei o livro e as pessoas mandaram essa frase, as pessoas que tinham lido. Tudo que você toca, você muda. Tudo que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Deus é a mudança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no Afros e Afins. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você gostou, me diga aqui se você já leu esse livro, se você conhecia o Octavia Butler, se você gosta de ficção científica, se você gosta de afrofuturismo, se você está na mesma vibe que eu, porque eu estou nas nuvens com este lançamento. Vale dizer que existem duas versões desse livro, uma em capa mole, que é a minha, e uma em capa dura. E esse foi um pedido da autora, que todos os livros dela fossem feitos em duas versões. Uma, né, chique colecionador, e uma mais acessível para que pessoas 1000 pudessem comprar. Vale a leitura, vale o investimento. Que livro. Talvez você nunca mais me vejam tão emocionada com o livro, ou talvez sim. Mas aguardemos os próximos. Se inscreve no canal, grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!